Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. É um prazer tê-los conosco. Minha saudação a todos que estão acompanhando esse programa da obra Evangelizar é Preciso. Um programa que tem por propósito uma catequese permanente. E você sabe o quanto precisamos. Hoje está conosco teólogo e biblista Fabrício Catenacci. Faça a sua pergunta sobre Bíblia. Alguma dúvida? Gente, não existe dúvida bobinha. Se é dúvida, vamos esclarecer. Porque sanando pequenas dúvidas, evitamos desmoronar grandes estruturas. Por isso, sinta-se à vontade, estamos em família. E o tema de hoje é Sagrada Escritura, Bíblia. Seja bem-vindo, Fabrício Catenacci, é um prazer. Obrigado, padre, um prazer estar aqui falando com o Brasil inteiro e falando de coisa linda que é a palavra de Deus, né? E algumas curiosidades bíblicas. Que maravilha. Bom, então vamos dar uma pincelada, porque, veja, eu tenho falado muito do carisma da obra Evangelizar é Preciso. E carisma, você sabe, a gente não cria, ou ele existe ou não existe. E nós estamos identificando, primeiro, o anúncio pelo Evangelho, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo pelos meios das redes sociais, pela televisão, pelo rádio. Segundo, naturalmente, a leitura orante, que faz desde o início. A caridade, a devoção à Nossa Senhora, a devoção à Eucaristia e a espiritualidade das Santas Chagas de Jesus. Portanto, a leitura orante é parte constitutiva. Como você vê a importância da Bíblia na vida do discipulado de Jesus? Há algo, padre, muito bonito. Jesus, ele vem do interior de um vilarejo chamado Nazaré. Sim. Às vezes, quando a gente pensa em Nazaré, a gente pensa que é uma grande cidade, que tem ali 1.000, 2.000, 20.000 habitantes. Na verdade, Nazaré era um pequeno vilarejo de no máximo 400 habitantes. Até hoje é pequeno, né? Até hoje é mínimo, né? Eu ainda não conheço, padre, vou conhecer. Não conhece? Mas estudei bastante sobre lá. Tá certo. E quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa justamente nesse homem que vem de um vilarejo cheio de gente simples, gente bonita, de coração bom. E lá, padre, muita gente nem sabia ler, viu? Mas a palavra de Deus, ela era viva e era fonte de vida. Não era aquela leitura institucionalizada como se fosse uma universidade. As pessoas lá liam a palavra e aquela coisa de colocar a palavra junto da vida, da história, dos acontecimentos. Daí quando Jesus pensava, por exemplo, no Pai, ele pensava nos pássaros que voavam no céu. E ele ouvia falar da Escritura que dizia que Deus cuidava dos seus filhos e olhava os pássaros no céu e falava, bom, Deus também cuida da gente, igual cuida desses pássaros que, olha, não plantam, não colhem, mas têm o que comer sempre, todos os dias. Por isso a palavra ela é para Jesus aquela fonte, aquela gasolina que movimenta a sua história e que faz ele olhar para a vida também. Fabrício, você falava das origens de Jesus, de Nazaré. Ele era um homem agrário. Isso não é uma dificuldade para a compreensão da Bíblia hoje, quando nós estamos falando de grande centro? Como você vê como biblista? Olha, sem dúvida, padre. Inclusive na pastoral no geral, né? Nós estamos acostumados em grandes cidades, em grandes centros urbanos, ou pelo menos na vida urbanizada, fora do sítio, né? Meus pais, por exemplo, vieram do sítio. Sim. E nem de longe eles têm o mesmo arcabouço, as mesmas gavetinhas na cabeça para entender as coisas que eu entendo no meu estudo na universidade. Então, certamente, quando a gente pensa na vida de Jesus, a gente tem que se lembrar dos nossos avós, dos nossos pais que viveram lá no campo, porque a vida de Jesus não era com smartphones, não era com tablets, não era com computador, era muito mais parecida com a vida dos nossos avós do que com a nossa própria. Por exemplo, tem criança que acha que o leite vem no pacote do supermercado. É verdade. Então isso é uma dificuldade. Então, o ovo vem na bandejinha, né? É verdade. Isso não dificulta para essa catequese nos dias de hoje? Como fazer para superar isso? Sem dúvida, eu imagino que tem muitas catequistas que nos escutam, muitas pessoas que fazem formação nas paróquias. E quando nós pensamos em Jesus, a gente pensa em um homem que lê a sua história e usa dos elementos
concretos que ele vê do dia a dia para evangelizar. Eu falo que é um contador de histórias, as parábolas, né? E um contador cheio de vida, né? Que traz do coração as histórias, né? E por isso ele fala da semente de mostarda, fala do fermento na massa. Agora, querida catequista que nos ouve, quantos filhos que são nossos catequizandos que vem a mãe preparando pão em casa? A gente nem prepara mais direito pão em casa, né? É verdade. Então é preciso que a gente entenda quem é Jesus, entre no coração desse homem e Deus que nos apaixona completamente e consiga fazer essa ponte de ler agora a nossa realidade e ver que hoje as crianças usam outros elementos, as pessoas estão envolvidas com uma série de outras coisas da vida e é preciso fazer essa ponte então. Mas e como fazer essa ponte? Você acredita numa catequese? Vou dar um exemplo. Você falou de fazer pão. Um exemplo talvez raso. Mas as catequistas lerem o texto do Pão da Vida, lerem esses textos e fazer pão com as crianças? Por que não? Fazer um dia gostoso de culinária com as crianças e depois ler a passagem ou ler a passagem antes. Eu fui catequista também, padre. Sério? Então o que você diz para as catequistas diante desse ato que existe entre Jesus nas suas comparações rurais e o mundo de hoje? A gente precisa entender a lógica de Jesus e a mecânica que estava no coração de Jesus. Jesus era muito sensível para a realidade. Então tudo que acontecia ele estava atento para das situações tirar o ensinamento. Por isso, queridas catequistas, falem com seus catequizandos. Isso é o mais importante. Nos primeiros encontros, pergunte para eles o que eles gostam. Se eles gostam, por exemplo, de videogame, então é preciso que daí a gente corra atrás, fale lá com os nossos filhos, passe um tempinho na internet descobrindo quais são os jogos que eles têm, qual é a dinâmica dos videogames hoje atual, e assim com tudo aquilo que eles trazem, né? Se eles gostam de bandas, vamos conhecer quais bandas eles têm e tirar um ensinamento disso. E olha, catequistas, ensinamento bom e também algumas correções, porque o mundo também nos traz coisas boas, por isso é preciso entender o que eles trazem de bom e aquilo que não é muito adequado ao evangelho que a gente precisa corrigir e ensinar. Por isso é tá sensível. Qual a importância, voltando à minha primeira pergunta, da Bíblia no discipulado? Eu tenho feito uma distinção para os nossos ouvintes, e também na televisão e nas pregações, que religiosidade não necessariamente significa discipulado. E eu me preocupo muito, porque as pessoas têm um senso de religiosidade, mas não dão um passo para o discipulado. A Bíblia pode ajudar nesse processo? Padre, esse é um processo muito bonito, inclusive o que o senhor faz. O discipulado é um processo de enamorar-se de Jesus, apaixonar-se completamente pelo reino. E se nós evangelizamos, se nós queremos falar de Jesus, não há como, sem pelo menos, assim, o mínimo, ter lido os 4 evangelhos. Porque é lá que conta a história de Jesus. Se nós evangelizamos e nós não conhecemos a Escritura e não deixamos que ela nos encontre, é sinal que a gente está falando de qualquer coisa, mas não da história do nosso Jesus. Então é fundamental, no mínimo, ler os 4 evangelhos. Pelo menos ler os 4 evangelhos. E olha, é bonito se você conseguir ir lá na sua paróquia, fazer um curso bíblico, conversar com o padre. E nós temos uma experiência muito interessante, que nós pegamos várias pessoas que conheciam Bíblia e fizemos para o povo ABC da Bíblia. Então as pessoas passavam, faziam sua inscrição, custo gratuitamente, e como as pessoas procuraram. Sinal que o povo tem sede da palavra de Deus, não é? Tem sede, a palavra ela é fonte, ela é alma e ela é a vida da nossa fé. Por isso é preciso mergulhar. E olha, padre, tem uma coisa muito bonita. A palavra ela é o próprio Jesus que fala conosco. Por isso eu sempre digo nos meus cursos que encontrar-se com a palavra é encontrar-se com Jesus. A experiência não é de leitura, como se a gente estivesse lendo um livro de literatura. A experiência é sempre de encontro com a palavra. Tiago, Deus o abençoe, filho. Amém. Você fala de onde, Tiago? Paranaguá. Paranaguá. Pois não, Tiago? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o Evangelho de Mateus, sabe? Por favor, fala devagar que eu tenho que anotar aqui. Vai lá. O que o evangelista Mateus quis dizer com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 17. Vamos lá, Mateus, de 1, a genealogia de Jesus, né? A árvore genealógica. Tá, vamos ver se eu entendi direito a sua pergunta.
o que ele quis dizer ou você já tem uma pergunta formulada? Alguma dúvida? O que ele quis dizer? O que tem a ver a descendência? Ah, tá. Por que Mateus fez questão de fazer isso? Tá bom, Tiago. Meu abraço a Paranaguá. E eu passo para o nosso convidado, Fabrício. Tiago, obrigado pela pergunta. Uma pergunta desafiadora, viu? Mas bem bonita. Mateus, ele escreve em um período em que as pessoas começavam a se perguntar se Jesus de fato era homem. Todo mundo sabia que ele era Deus, mas e aí? Será que Jesus era homem também? Olha, se ele era homem, ele precisava vir então de uma mãe humana e de um pai humano. E é por isso que surgem essas narrativas, tanto em Mateus quanto em Lucas, que a gente chama dos evangelhos da infância. Agora, o que será que significam esse monte de nomes, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Mateus, ele, segundo a tradição, ele era um legalista, um contador, um homem que cobrava impostos. Então ele gostava de números. Dentro desse texto a gente tem muitos ensinamentos, Thiago. Vou colocar alguns pra você, só pra você começar a ter esse saborzinho, o cheirinho do churrasco, tá bom? Primeiro, eu tô com fome já, vai. A gente fala do alimento da palavra, mas tem também o alimento do estômago. Eu falo que quem vai trabalhar sempre leva sua marmita. E a Bíblia é a marmita da alma, não é? Que bonita comparação. Olha, o padre é sensível, igual a Jesus. Tiago, olha só. O Evangelho de Mateus ele é dividido em 3 grupos de 14 pessoas. Então lá no finalzinho... Versículo 17. Isso, exato. Versículo 17 são 3 grupos de 14 gerações. Sabe o que isso significa? Lá no hebraico, o nome Davi, ele representa o número 14. A gente precisaria de um pouquinho de hebraico para explicar isso, mas por enquanto isso basta. Jesus então, olha que interessante, ele é Davi, Davi, Davi. Ele é Davíssimo. Sabe o que isso significa, Tiago? Que Jesus, ele era o Messias esperado. E os judeus todos esperavam que o Messias viesse da descendência de Davi, da mesma tribo que ele, a tribo de Judá. Quando Jesus vem, sabe o que ele está dizendo com a genealogia? Que ele não é só aquilo que os homens esperavam, ele é muito mais. Ele supera infinitamente os desejos, as esperanças dos homens, porque ele é o próprio Deus junto dos homens. Olha que bonito isso. E tem umas outras coisinhas escondidas por aí. Se você procurar lá no Evangelho, na genealogia, tem 4 mulheres que aparecem. Nenhuma delas de vida fácil. As mais sofridas, as mais abandonadas, as mais excluídas da sociedade. Procure lá Tamar, procure lá Maria no final. Maria ela é a 5ª, né, que coroa essas mulheres. Para mostrar que a história de Jesus abraça as mulheres, mas ressignifica. A história, ela não é uma repetição do passado a partir de Jesus. Ela é um tempo de salvação. Por isso, ainda que nós tenhamos 4 mulheres de vida complicada, nós temos depois Maria, que também tem a vida dura, né? Mas ela vem ser a grande porta para a redenção dos homens. Algumas dicas aí. Bom, tem muitas perguntas aqui e eu já vou ter que entrar nesse assunto porque depois eles ficam bravos. E a hora passa. Vamos lá. Eu não quero... Deixa essas aqui. Existe algum relato da vida de Jesus antes dele iniciar sua vida pública? Quem pergunta é Adriana Giori. Você sabe que muitas pessoas, Adriana, têm essa mesma dúvida que você. Existem vários relatos da vida de Jesus antes dele iniciar sua vida pública. Qual o problema? Esses relatos eles são feitos muito tempo depois da vida de Jesus. São lá do 4º século, então 400 anos depois de Jesus, quando o povo começa a se perguntar, puxa, mas o que será que Jesus fez? Os evangelhos não contam. O pessoal começa então a construir algumas histórias que estão presentes nos evangelhos apócrifos. Como eles estão muito longe de Jesus, tem muita lenda por aí, tem muita literatura, tem história bonita até, mas elas não representam de fato aquilo que Jesus viveu. Eu digo mais, tem muita gente que tem mais interesse nos apócrifos do que nos canônicos. Eu não sei por quê. Será que é um pouco esoterismo? Porque eles trazem umas curiosidades tão diferentes, né, padre? Agora, amigo, leia a Bíblia, porque ela tem curiosidades tão incríveis quanto os apócrifos. Me diga uma curiosidade, curiosidades da Bíblia. Diga lá, assim, eu nem combinei com você, mas é que
Eu sou de improvisação mesmo. Vai lá, meu irmão. Isso é ótimo, eu gosto disso. Tem, por exemplo, uma curiosidade bem bonita que a gente trabalhou há pouco tempo no Janela da Bíblia, que é sobre João Marcos, o evangelista. Não sei se você sabe, mas João Marcos ele foi o pivô de uma das separações dos melhores amigos do Novo Testamento, de Paulo e Barnabé. Marcos era um jovenzinho temeroso que morria de medo de evangelizar, e quando ele deserta em uma viagem missionária e Barnabé quer levar ele em uma viagem seguinte, Paulo diz não. Uma pergunta, uma curiosidade. Marcos foi o secretário que cuidou de São Pedro na prisão? Nós temos, padre, uma documentação bonita do começo da igreja que diz isso. O primeiro historiador da igreja chama-se Eusébio de Cesareia, nome diferente, né? E ele escreve que Marcos ele era o secretário pessoal de Pedro, que anotava tudo o que Pedro pregava. Então, sabe que quando você lê o Evangelho de Marcos, no fundo, você está lendo o Evangelho de Pedro, sabia disso? Olha que bonito. É a pregação de Pedro que está lá registrada. Bom, já que você tocou nesse assunto, Marcos é da segunda geração. Mas você acredita que ele estava no início? Você falou que ele era jovenzinho. Ele acompanhou Jesus durante... Tem algum relato sobre isso? Tem uma passagem do evangelho dele que é diferente, que só ele conta, ninguém mais. Lá no relato da paixão, Marcos capítulo 16, agora eu já não vou lembrar mais o versículo. Aqui é a tua Bíblia, meu filho. Eu não trouxe a minha toda a minha também. De estudo, né, pai? Você sabe que eu vou pregar vergonha. E eu tenho vontade de levar essa aqui. Mas aí, você sabe qual é o meu medo? É de eu esquecer. Porque essa aqui é minha coringa, sabe? Que eu conheço. Não dá pra perder, né? Não dá pra perder. E eu sou esquecido, né? Então, mas não precisa dizer o versículo, diga lá a curiosidade. Marcos no capítulo 16 conta que logo que Jesus é preso, tem um jovenzinho que tira um lençol que ele estava enrolado e ele sai correndo nu. É diferente, né? Que esse jovem sai correndo peladão ali na prisão de Jesus? E olha que mensagem bonita. A veste na Bíblia, ela representa a dignidade do homem. É o próprio Jesus quem dá lá em Apocalipse uma veste nova para os homens, né? Uma veste branca. Então, só o Evangelho de Marcos conta a história desse rapazinho que estava ali no Getsemane, ali na dor, na agonia de Jesus, que perde a sua dignidade quando ele sai correndo e que só vai reencontrar a sua dignidade depois na ressurreição, né? Então talvez esse rapazinho seja Marcos, já que só ele se lembra disso, deve ter sido ele. No fundo, padre, eu acredito que Marcos estava lá com os seguidores de Jesus. Lucas estaria? Porque ele não é da primeira geração. Isso. Lucas daí ele já é um pouquinho diferente. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, quando ele fala de Jerusalém, ele faz uns erros geográficos. Porque Lucas não conhecia muito bem Jerusalém. Ele pesquisa muito para construir o seu evangelho. Era médico, então ele descreve muito bem as enfermidades. Muito bem as enfermidades. Nota que o homem estava completamente tomado de lepra, que a sogra tinha febre alta. Mas provavelmente ele ouve de Jesus a partir da boca de Paulo. Lucas era um médico que acompanhava Paulo, que tinha saúde bem complicada, ali, uma saúde frágil. Então Paulo viajava com um médico, e esse médico era Lucas. Então ele não deve ter conhecido Jesus. Bom, tenho muitas dúvidas sobre as Marias. Irmã de Lázaro, Madalena, sou catequista, Fabiana de Monte Sião, Minas Gerais. Fabiana, as Marias no Evangelho são muitas, né? Muitas mesmo. E a gente tem aqui uma complicação. Nós temos uma passagem lá em Marcos, no capítulo 14, que fala de uma mulher que unge os pés... Em Marcos, ela unge a cabeça de Jesus. Em Lucas, ela unge os pés e limpa os pés com os cabelos. O Evangelho de João identifica essa mulher como Maria. Os outros evangelhos, não. E daí fica uma complicação, né? Para entender esse texto, a gente precisa ler os 4 evangelhos e ver o detalhe que cada um coloca para ela. Mas claro, para isso a gente precisa entender do evangelista. Mas, basicamente, a Maria, irmã de Lázaro, era uma mulher bastante sensível para a vida, sensível para situações e que gostava de estar aos pés de Jesus para aprender dele. E a Madalena é uma outra Maria, viu? Não é a mesma, não. A Maria Madalena, ela é aquela mulher que foi perdoada por Jesus, que tinha uma vida de prostituição. 7 demônios? Isso, que tinha os 7 demônios, né? Que representam o mal alastrado, uma vida ruim, complicada, né? Existem outras Marias, Maria mãe de Cleofas, várias delas. Lúcio Pires, de onde você fala?
Eu falo de Limeira, padre. Limeira, você gostaria de fazer uma pergunta? Isso, gostaria de fazer uma pergunta para o Fabrício. É o seguinte, em Mateus 12, 31, diz que todo pecado e toda blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E no rodapé fala que a blasfêmia contra o Espírito consiste em atribuir por maldade ao Espírito do mal as obras boas devidas manifestamente à ação do Espírito Santo. Eu queria entender melhor isso. Muito obrigado, Lúcio. E eu passo a palavra para o Fabrício. Obrigado e um abraço a todo o clero de Limeira. Lúcio, obrigado pela pergunta. Também nos cursos bíblicos, muitas pessoas têm essa dúvida. Que bom que você ligou para nós. Logo, um pouquinho antes dessa fala do pecado contra o Espírito, Jesus cura um cego e mudo, e as pessoas viram que estão lá e dizem, olha, ele não age segundo Deus, ele age segundo Beelzebu, que era o deus das moscas, né? Baal-zebu significa o deus das moscas. Portanto, eles olham para Jesus, que é o Filho de Deus, que faz o bem, que veio amar os homens, e dizem que as coisas boas que ele faz, que eles sabem que são boas, que eles compreendem a profundidade disso, no fundo, não tem origem em Deus, mas tem origem no demônio. Olha só como, deliberadamente, ou seja, porque eles querem, por maldade, por uma intenção de destruir o plano de Deus, eles invertem a situação. Esse é o pecado contra o Espírito. Quando nós sabemos aquilo que é bom, quando nós entendemos o plano de Deus e nós deliberadamente atribuímos isso ao demônio. Mas fica tranquilo, viu, Lúcio? Gente de coração bom igual a você nunca peca contra o Espírito e Deus é bom e imperdoável. O que é dogma de fé? Maria elevada ao céu não está na Bíblia. Uma filha de Deus. Não aparece na Bíblia, né, padre? Não. E daí fica a dúvida, será que existiu mesmo ou não? Olha, um dogma é algo essencial para a nossa fé. O dogma é algo que a igreja coloca como uma pérola preciosa para que a gente compreenda a mensagem de salvação de Deus. Algumas coisas vêm da Bíblia, outras não. Elas vêm do que nós chamamos de sagrada tradição, filha de Deus. A sagrada tradição é aquilo que o Espírito continuou ensinando à igreja depois que a Bíblia terminou de ser escrita. Então a nossa fonte de revelação, como a gente conhece a Deus, não é só a Escritura. É também essa tradição, ou seja, esse carinho do Espírito Santo de nos ir ensinando. Por isso o Espírito nos ensina que Maria é elevada aos céus. Então é o dogma que faz parte da fé do povo. Por isso a gente chama de dogma de fé. Não está na Bíblia, mas está no coração do povo e não está ao acaso. Tá? Porque o Espírito colocou. Filha de Deus, talvez você deva ter escutado que deve-se acreditar só naquilo que está na Bíblia. Isso, na verdade, é um pensamento protestante, que vem com Martim Lutero. Portanto, há uma diferença entre os protestantes e os católicos. Os protestantes, só a palavra. Nós, católicos, temos duas tradições, como disse o Fabrício, que é a sagrada tradição, a vertente do costume da liturgia, do magistério, e também aquela que vem pela via da palavra. Não é isso, Fabrício? Catequese, isso mesmo. Padre, é o que nos divide, o que nos separa e o que nos une depois também. É verdade. Por que a Bíblia tem 7 livros a mais? A Bíblia católica, no caso, Mateus de Rondônia. Mateus, olha, falando de longe, né, Mateus? A gente está aqui em Curitiba, aqui embaixo. A Bíblia católica tem 7 livros a mais por conta de uma história bem antiga. A Bíblia, no Antigo Testamento, originalmente foi escrita em hebraico. Chegou um momento em que todo mundo falava grego. O grego era como se fosse o nosso inglês de hoje, sabe? Que você fala inglês, você se vira em qualquer canto. Naquela época o grego era a língua universal. Quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego, existem 2 correntes, 2 escolas de tradução. Uma delas, ela é bem bairrista, ela é bem, ou seja, ela valoriza aquilo que é seu, então ela só aceita livros que haviam sido escritos em hebraico. Uma outra linha, que fica lá em Alexandria, ela aceita também alguns livros que foram escritos em grego. Com isso a gente tem 7 livros de diferença. Esses 7 livros que originalmente haviam sido escritos em grego. Qual Bíblia a gente usa? Por que a gente aceita esses 7 livros a mais? Olha, porque das 350 citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, 300 delas são dessa tradução da Bíblia em grego feita lá em Alexandria, no Egito, que tem 7 livros a mais.
Então ali no berço da igreja, no coração da igreja nascente, eles já acolhiam essa tradução chamada tradução dos 70, que trazia os 7 livros em grego, e por isso também a nossa tradição católica assumiu elas. A igreja protestante, com Martinho Lutero, quando Lutero fez a reforma, ele optou por essa tradução mais curta, por motivos pessoais. E por isso a nossa tradição milenar da igreja católica de 2000 anos aceita a tradução mais longa. Você entendeu, filho? Pelas citações do Novo Testamento que nos leva a essa opção. Não é uma questão aleatória, porque um papa quis, porque não é uma coisa assim de querer, é uma questão de desenvolvimento da própria fé. Perguntas. Como começar a ler a Bíblia? A Ana de Juazeiro do Norte. Ana, é uma pergunta desafiadora, porque a Bíblia é um livro lindo, incrível, gigante, mas também um livro difícil de leitura, né? Muitas pessoas começam a ler a Bíblia de Gênesis, tentando chegar ao Apocalipse, né? Gênesis passa bem, que são histórias bonitas. Êxodo passa bem, que é a história da libertação. Agora começou Êxodo 20. É bom, agora o duro é números, viu? Números, né? Jesus! Eu vou fazer uma confissão, padre, aqui. A minha tese de doutorado, ela é justamente em números. Jesus! Então você é o Mateus da vida. É um livro difícil, né? Então você é o Mateus da vida, gosta de conta. Gosto de conta, em números tem várias delas, viu? E de fato, quando a gente chega nas leis ali do começo da Bíblia, a gente para, porque são difíceis, né? Então como que a gente... Você tá falando do livro Números mesmo? O livro de Números, o quarto livro da Bíblia, né? Jesus Maria José. Levítico também é terrível, cheio de leis, eu gosto, né? mas agora Números fazia uma tese, pensa a Deus. Em 2 capítulos. Mas sabe o que é bonito, Ana? Quando a gente lê a Bíblia em comunidade, ou quando a gente lê a Bíblia com um mestre, com um professor ou com um irmão junto para nos explicar. Um bom jeito de ler a Bíblia é fazendo leitura orante, que a gente tem falado muito aqui na Rede Evangelizar. E também a gente pode acompanhar a liturgia diária, porque a liturgia ela é um caminho de oração. Então todos os dias nós temos um texto para refletir e meditar. Agora é claro, Ana, se você puder, acompanhe informações bíblicas que nos ajudam a ler a Bíblia, mas ler com umas chaves de leitura, para que a gente leia e também entenda a Bíblia, né? Eu tenho que fazer pergunta aqui, Fabrício, senão o povo vai ficar bravo comigo. Qual era o espinho na carne de São Paulo? O espinho na carne de Paulo, ele é um grande mistério para nós. Existem várias tentativas de explicação, tá? São tentativas hipotéticas, que a gente não consegue dar certeza se foi assim mesmo. Uma das questões de Paulo pode ser justamente a questão física. Até quando Paulo, por exemplo, vai para a Galácia, ele tem um problema lá. Paulo na Galácia fica doente. Lá eles passam por um inverno rigoroso e no inverno as estradas fechavam. Então ele tem que ficar 1 ano e meio na Galácia porque ele estava doente. Então tem um processo grande ali de Paulo em que ele muitas vezes sofre fisicamente e talvez, sofrendo fisicamente, não consiga evangelizar tanto quanto ele gostaria. Pode ser que esse seja um espinho na carne, ou pode ser que esteja ali no coração moral dele. Ou alguns, eu estou tentando escrever coxo aqui, disseram que ele tinha um problema na perna. Alguns falam, tem várias hipóteses, e alguns falam que de fato ele tinha problema para andar, e naquela época, as viagens, a grande maioria eram a pé. Paulo andava, mais ou menos 30 quilômetros por dia para evangelizar. Jesus. Coisa pra caramba. E de barco também, né? E de barco também. E deixa eu fazer uma pergunta. Ele não tinha boa dicção, né? Olha, a gente sabe muito pouco de Paulo nesse sentido. Mas ele pregou uma coisa que o cara dormiu e caiu, não foi? Mas que a gente sabe que ele era bom em retórica, ele sabia organizar um discurso. Agora, falar o discurso, ele tá lá em Eutico, tem um menininho que chama Eutico, né? Tá pregando, de repente, a pregação vai até um pouquinho mais tarde, o menino dorme e cai da janela, morre. Paulo tem que fazer todo um trabalho de ressurreição do garoto. Tem um significado teológico por aí. Algum dia a gente fala disso. Não, quero ouvir. Ah, que bonito, beleza. Paulo, gente, quando prega pra Eutico, diz que ele tava na janela. Na janela, sala iluminada, naquele mundo antigo não tinham postes na rua, por exemplo, então a rua era muito escura e o Eutico estava no meio do caminho. Tava metade do ouvido ali para pregação, metade do ouvido tava para escuridão. Quando a gente não consegue escutar direito a palavra de Deus ou quando a vida fica no meio do caminho, nós não caímos do lado bom do muro, a gente cai do lado ruim do muro. E aí o que a gente experimenta é a morte no coração. Claro que Deus sempre vai ao nosso encontro, né? Se a gente morre, tranquilo. Deus nos resgata, nos recupera
E aí a nossa decisão, voltar lá para cima para continuar escutando a palavra ou não. Já ouvi falar que o discípulo amado de Jesus era Lázaro e não João. Isso é verdade? Miriam. Essas são outras teorias também. Olha, Miriam, tem uma coisa interessante no Evangelho de João. Pergunto para você. Quem estava aos pés da cruz de Jesus? Maria e... Se você respondeu João, na verdade, não é isso que o texto bíblico diz. Quem estava aos pés da cruz era o discípulo amado. O Evangelho de João também fala que era o discípulo amado que estava reclinado no peito de Jesus ali na última ceia, né? Sabe por quê? Isso é bem bonito. O discípulo amado pode ser Lázaro? Claro que pode. Pode ser você? Claro que pode também, Miriam. O discípulo amado somos todos nós. Quem se coloca no caminho do discipulado se sente amado por Jesus. Nós amamos porque um dia fomos amados em primeiro lugar, vai dizer o Evangelho de João. Então, quando o Evangelho de João dá essa figura sem nome, é para que todos nós possamos nos colocar no lugar dela no Evangelho. Tanto que muito cedo saiu na proto-igreja a escola do discípulo amado, não foi? A escola do discípulo amado, que era a escola joanina, né? É a escola joanina. Marcada pelo amor, viu? Eles tinham uma relação bonita entre eles, viviam bem. Há quem diga que ele não citou seu nome por uma questão de humildade, né? Porque senão ele teria que falar eu. Tem também, o próprio Paulo ele faz isso, né? Ele diz, olha, conheço um homem que há 12 anos, fora do corpo, não sei, foi lançado ao terceiro céu. Era ele, né? Mas ele estava com bastante humildade, não queria dizer que era ele. Mas também, acho que as duas coisas poderiam se encaixar bem. Ele diz, não precisa colocar o meu nome, mas também para que todos possam colocar o seu nome por ali. Gente, o programa está terminando. Quero dizer muito obrigado, Fabrício Catenacci. É um prazer que você esteve conosco. Obrigado, Padre. Estamos juntos, anunciando Jesus, porque de fato, olha, evangelizar é preciso, é urgente nesse mundo de hoje. Estamos juntos. Meu abraço, gente. Eu me despeço. Um bom final de semana. E como diz o Fabrício, evangelizar é preciso.